Nós vamos a 2 Coríntios. Aleluia. Amém. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Amém? Amém. Que nós já lemos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17, que diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Amém. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos martelar até o final desses 12 cultos algumas palavras, porque essas palavras vão entrar na tábua do nosso coração. Amém. Porque a palavra do Senhor é necessária ser trabalhada na nossa vida e ela ser externada. Porque o intuito da palavra é mudança, é transformação, é uma vida com o Senhor. Amém? Amém. Paulo aqui está reiterando o que Deus estava falando há milhares de anos. Assim como ele falou em Êxodo, assim como Deus estava falando em Deuteronômio. Então a promessa de Deus é: habitarei no meio deles, andarei no meio deles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. É uma promessa condicional. Amém. Se retirarem do meio deles, eu os receberei. Caso não se retirem, eu não os receberei. Amém, igreja? Amém. Todo mundo entendendo até aqui? Glória a Deus. Quem são eles? Quem são? Que tipo de situação é essa a qual o Senhor diz para a gente se separar? Deus está falando do que o mundo nos influi, do que o mundo nos coloca, né? Aquele caminho de trevas a qual o mundo tem oferecido. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Nós estamos aqui, mas não temos parte com nada desta terra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus andava no meio de prostitutas, no meio de endemoniados, no meio de cegos, no meio de adúlteros, né? Mas em nenhum momento ele se aliou. Pelo contrário, ele trouxe eles para si. A palavra do Senhor faz isso. A presença do Senhor faz isso. Faz com que a gente possa andar em qualquer lugar, mas que nós não possamos ser tocados com o que está fora, mas sim o que está dentro, chamar quem está fora para cá, chamar para a presença. Amém? Pastora, eu não posso sentar com quem não professa a mesma fé? Pode. Pastora, eu sei que a pessoa é usuária, eu sei que a pessoa vende o seu corpo, não posso sentar numa mesa conversar? Pode. Contanto que o que ela vive, a forma que ela vive, as coisas que estão ali não venham interferir na sua vida, mas que você venha ser uma palavra, um ombro amigo, que você venha ser a palavra do Senhor, para que essa pessoa venha ser liberta, venha ser transformada de uma forma impactante. Não é você apontar, em nenhum momento Jesus apontou. Para mim, uma das maiores libertações que Jesus fez naquela época foi quando ele está de encontro com aquela mulher que foi pega em adultério. Então as pessoas queriam ali matar aquela mulher apedrejada. Mas o importante, a gente pode frisar e destacar, é que o Senhor em momento algum, ele apontou o erro daquela mulher. Em momento algum, ele começou, e olha que ele sabia o pecado de cada um ali. Já pensou? Eu falo isso algumas vezes, vou falar de novo. Se Deus resolve descer em nosso meio, manifestar, abrir um telão e começar a falar do nosso pecado, como é que nós vamos ficar? Em nenhum momento ali ele expôs, mas ele aproveitou aquele momento, aquela situação para trabalhar na mente daquele povo. O que Paulo diz? Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Eis que avança para a frente, esquecendo das coisas que para trás ficaram. E Jesus começa a trabalhar na mente daquele povo. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Se você não tem pecado, por que está na terra? O que está fazendo aqui que ainda não subiu? Então o Senhor começou a trabalhar na mente daquelas pessoas. Ele não foi acusar,
falar do pecado de cada um. Então nessa noite eu quero que você abra a sua mente para que o Senhor venha trabalhar na sua mente, para que Ele venha trabalhar no seu coração, para que tudo aquilo que for de externo, que não for da parte do Senhor, o Senhor venha expurgar, o Senhor venha tirar, para que Ele possa limpar, para que essa intimidade que você tanto busca, essa intimidade que você tanto almeja, ela venha crescer e florescer. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus é para trazer as pessoas do mundo para Cristo e não ao contrário. Olha o tanto que isso é impactante. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui, mas conseguimos viver aqui, batalhando dia após dia contra o pecado, contra as coisas que a nossa carne grita, contra as coisas que a nossa consciência muitas das vezes formada, criada, induzida acha que é. E muitas das vezes nós estamos lendo tanta coisa, Deus tem me confrontado na palavra, eu não sei vocês, mas ultimamente Deus tem me confrontado demais nessas palavras, nesses cultos a qual Ele tem falado conosco aqui. Porque a forma de Deus agir é diferente. Nós precisamos começar a cultuar a Deus, dando liberdade para Ele trabalhar. Amém. Nós estamos tolhendo o Senhor. Nós queremos fazer um culto, direcionar um culto, mas não queremos deixar o dono da festa se manifestar. É igual alguém fazer uma festa para alguém. Você faz tudo na festa, é o centro da atenção, mas o próprio dono da festa não consegue aproveitar. Então o Senhor Ele tem que ter liberdade na nossa vida. Amém? Amém. Hoje vai ser arrochado mais um pouquinho. Mas nós vamos mergulhar mais na palavra. Amém. Amém? Lá em Êxodo capítulo 20, nós vimos Israel saindo do Egito. O Egito era uma sombra que remetia um tipo de salvação, aquele caminho a qual o povo de Israel percorreu. O Egito, ele é um tipo de mundo, e Moisés, vamos configurar, o Egito um tipo de mundo e Moisés um tipo de Cristo. Moisés não estava tirando o povo do Egito para a terra prometida. Esse não era o primeiro destino deles. O primeiro destino deles era encontrar com aquele que fez a promessa. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Se acontecesse invertido, a terra prometida seria uma terra de idolatria. Deus ele é tão maravilhoso que Ele faz a promessa, mas primeiro no meio do caminho, para a gente receber a promessa, Ele nos faz conhecer a Ele. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente começa a temer, a gente começa a amar, a gente começa a obedecer, a gente fica numa intimidade, numa interação tão grande, num amor tão grande, que a gente começa até a temer pelas nossas atitudes. É igual quando a gente está no início da nossa caminhada, a gente tem receio de tudo, de entristecer o Espírito Santo, né? A gente muitas das vezes entra até no caminho da religiosidade, pelo fato de não querer magoar o Senhor. Isso por um lado é bom, mas por um lado é meio que complicado. Pode ser um abismo para muitos. Amém? Amém? Glória a Deus. E o que geralmente acontece nas pregações de hoje, se a gente observar, Jesus é pregado mais pelo que Ele faz do que porque Ele é. Amém. O Senhor trabalhou isso no meu coração hoje. Eu falei, meu Deus, que tremendo. Por isso que eu digo, a palavra se renova, a palavra transforma e o Senhor vai confrontando. Então Ele tem sido pregado mais pelo que Ele faz do que porque Ele é. Quem é o Senhor? O que é a glória de Deus na nossa vida? Será que se Ele não fizesse, nós não amaríamos? Nós devotaríamos toda a nossa fé, todo o nosso amor, toda a nossa vida, toda a nossa constância de oração a Ele? Então nós precisamos conhecer esse Deus. Amém? Amém. Isso não é muito diferente de uma mulher que se casa com um homem por dinheiro e vice-versa. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém. Israel sai do Egito e Moisés leva o povo para o monte. E Deus ordena que o povo se prepare, porque depois de 2 dias ele desceria. Alguém lembra dessa palavra aqui? Que ele desceria e o povo precisaria entrar num período de consagração. O que significa consagração? Purificar, se separar, se santificar. Louvado seja Deus. Isso quer dizer consagrado. Amém? De uma forma simples e prática. O Senhor está falando para nós. Você disse, né, que eu libertei eles do Egito. Agora diga para eles tirarem o Egito deles. Olha que tremendo. Deus nos conhece por dentro e por fora. Ali, aproximadamente, eu estava lendo e pesquisando, eram mais de 3 milhões de pessoas.
3 milhões de pessoas sendo lideradas. Se não é fácil você lidar com os de casa, imagina com 3 milhões de pessoas, cada um pensa de uma forma. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma estrutura, né? Então tem que ser Deus mesmo no negócio. Deus é que tem que entrar. Amém? Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Lembrem-se de 2 Coríntios capítulo 7, que diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós vamos ver mais adiante, mas o que salva, o que transforma é o temor, não é o amor. É o temor. E nós vamos ver essa diferença lá na frente. Então não confundir a obra da justificação com o nosso Senhor e Salvador. Somos novas criaturas a partir do momento que nós confessamos, né? A santificação começa com aquilo que foi feito dentro de nós, por dentro, e precisa ser externado. Amém, igreja? Amém. Existe uma cooperação. Então Deus deixou a sua graça para que através dela a gente pudesse ser alcançado. Louvado seja Deus. Amém. O problema é que a gente tem Deus, a gente tem um recurso, mas a gente não usa. A gente acha que tem que se limpar primeiro para poder chegar ao Senhor. Mas quando a gente chega na presença do Senhor, não é Ele que fica sujo, é nós que ficamos limpos. Louvado seja Deus. Amém. Então a mudança acontece na nossa vida, porque nada vai surpreender Deus mais. Tudo já está escrito. A palavra diz que tudo que já foi feito, se fez. Nada surpreende o Senhor. Nada que vem de inovação, tudo já está pronto e preparado. Tudo já foi feito por Ele. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória. Então Jesus, Ele está voltando. E esses dias estão a se cumprir. Esses 2 dias a qual a Bíblia relata, ele simboliza os 2000 anos, né? Onde Jesus fala: eu estou descendo, a minha hora está chegando. Preparem-se. A promessa não é somente para Israel, a promessa é para nós hoje, igreja do Senhor que estamos aqui. Verdade. Não pense que muitas das vezes a gente está só ouvindo a palavra: hoje eu não quero assistir um culto. Gente, se Jesus chegar, você precisa estar preparado. Nós não vamos ser fanáticos não, mas nós precisamos estar preparados como igreja do Senhor. Sim. Uma coisa é você estar trabalhando, outra coisa é você estar em uma situação a qual o Senhor sabe e entende que é o seu dia a dia. Outra coisa é você não quer ir para a igreja, não quer orar, não quer buscar, quer continuar vivendo uma vida a qual chegar assim: não, daqui a pouco eu vou para a igreja e me conservo. O daqui a pouco pode não chegar. E o daqui a pouco pode ser muito tarde. Amém. Verdade. De acordo com alguns historiadores, 90% deles, Jesus, ele ressuscitou por volta do ano 28 e do ano 29. Mas alguns registros se perderam porque, historicamente, depois de passar por muitas vicissitudes, no ano 70 da era de Cristo, Jerusalém foi tomada por Titus e o templo foi incendiado. Então, junto com o templo foi incendiado tudo aquilo que dizia a respeito dos manuscritos de Jesus, né? Sendo milhares de judeus ali vendidos como escravos, as suas terras distribuídas por soldados romanos. Mas Jesus está prestes a voltar. E quando ele vier, ele vai vir com toda a sua glória. Amém. A glória de Deus é tudo aquilo que faz Deus ser Deus. A sua autoridade, o seu poder, a sua sabedoria, a sua magnitude, amém, a sua imensurável graça. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Recapitulamos o culto anterior. Agora nós vamos para o Êxodo capítulo 20. Amém, igreja? Amém. Amém. Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19. Que diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, tremeu de medo e ficou longe. E disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Aí tem gente que quer intimidade com Deus, quer buscar Deus, quer ver o céu aberto, mas na hora que Deus começa a se revelar, a pessoa tem medo. Como é que você quer uma intimidade sem você conhecer? Você tem que entender que a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a visão aberta, a audição aberta, isso é dádiva. Isso é dádiva, igreja. Verdade. Aí as pessoas querem ver anjos, querem ver o céu aberto, mas na hora que vê um demônio corre. Ah, não, eu não aguento. Eu fico
Gente, pelo amor de Deus. Que cristãos somos nós que nós temos medo? E nós enfrentamos isso todo dia. Você vendo ou não, você enxergando ou não, sendo perceptível aos seus olhos ou não, é uma guerra. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Amém. Deus desce para falar com o seu povo, mas o povo teme. O povo que viu o mar vermelho aberto, o povo que passou das pragas do Egito, que passou pelo espírito da morte e venceu. Amém? Amém. E esse povo, se nós formos ler um pouco em Êxodo, foi o povo que mais viu milagre, mais do que essas gerações que vieram depois deles. Gente, foi muita coisa que Deus fez aqui, foi tremendo. Louvado seja Deus. Salmo 105, bendito é o nome do Senhor. Está todo mundo vivo? Amém. Glória a Deus. Salmo 105, no versículo 37, diz assim: então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro entre as suas tribos, e não havia um só inválido. Não havia fraco entre eles. Eles comiam a pior comida no Egito. Eles tinham uma vida de escassez quando Deus os resgatou do deserto. A roupa não encolhia, o sapato não desgastava. Louvado seja Deus, não havia doentes, a água brotava da rocha, a comida era, chuva vinha do céu. Se um de nós vê alguma coisa acontecendo desse tipo hoje, nós caímos. Alguns, né? Eu, graças a Deus. Não. Mas alguns, se Deus começar a se manifestar, porque a glória de Deus não se manifesta assim não. Se manifestar é fogo do céu, é a água, é vento, é tempestade, a voz é de um trovão. Será que a gente fica de pé? A gente não suporta. Agora, uma coisa é eu ter medo, outra coisa é eu não ter. Então, se verdadeiramente a gente quer aumentar a nossa intimidade, nós temos que estar preparados para essas coisas. Louvado seja Deus, porque não tem outra forma de Deus se manifestar. Deus se manifesta na natureza. Louvado seja Deus. Aí o povo é uma alma. É um demônio. E às vezes é Deus se manifestando, a pessoa nem sabe. Se você não tiver o Espírito, a presença do Senhor com você, você não vai discernir. E esse é o mesmo Deus que nós servimos. O Deus que estava lá, que resgatou aquele povo. O Deus que fez a roupa não encolher, o sapato não desgastar. Não havia doentes, aquele povo não tinha estrutura para viver uma vida de deserto. Era para aquele povo adoecer, para aquele povo morrer. Porque aquele povo não tinha saúde física para caminhar. Era para ser 40 dias, foram 40 anos, pela murmuração do povo. Nós queremos, mas não estamos preparados. A primeira coisa, comece a indagar você mesmo. Eu estou preparado, Deus? Eu estou preparada, Deus, para viver o extraordinário com o Senhor? Porque Deus não vai te fazer viver o extraordinário sem você primeiro conhecer, né? Não tem como. Não tem como você ver as coisas do céu e as coisas materializadas na terra se você não estiver preparado. Louvado seja Deus. Muitos têm medo. Eu quero intimidade com Deus, mas não quero que Ele abra a minha visão, não. Uma coisa sem a outra não funciona. Não dá para separar Deus do seu poder. Amém. Ele é o poder. Amém. Não dá para separar Ele do milagre. Ele é o milagre. Ele é a visão. Amém? Amém, Jesus. Eles andaram entre duas colunas de água. Passaram com os pés enxutos. A Bíblia diz que eles passaram com os pés enxutos. Olha que Deus zeloso. O que Deus quer dizer nessa palavra? Vocês não vão levar nada do Egito. Amém. Aquilo que depender de mim vai ficar para trás. Nem a poeira daquele lugar vocês vão levar. Porque quando Deus abriu o mar, a terra estava seca, não tinha água por onde eles estavam passando. Louvado seja Deus. O Senhor estava levando eles para ter uma nova vida. Olha que Deus cuidadoso e perfeito. Creio eu que muitos deles ali naquele momento, quando viu aquele mar aberto e passando, eu nunca mais vou duvidar. Eu nunca mais vou deixar de crer. Meu Deus, que Deus é esse? Que faz chover maná no deserto, né? Tem até aquele hino. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Projeto de Deus foi no deserto. Projeto de Deus foi o povo de Israel. Projeto de Deus foi feito lá. Milagres aconteceram ali tremendos. Velhos, novos, anciões, crianças não envelheciam. Não adoeciam.
Porque foi um período a qual o Senhor começou a tratar com aquele povo. A qual o Senhor queria que aquele povo conhecesse Deus. Aleluia. Amém. Mas a realidade foi outra. O que eu falei? Média 3 milhões de pessoas. Quem entrou na terra prometida? 2. Josué, que foi sucessor de Moisés, e Caleb. De 3 milhões, 2 pessoas entraram, porque não conseguiram conhecer a Deus, e nós vamos entender o porquê no meio deste culto. Gente, entendam, intimidade sem temor não funciona. Intimidade sem conhecer não funciona. Qualquer tipo de relacionamento tem que buscar intimidade. Qualquer tipo de relacionamento tem que ter entrega. É uma via de mão dupla. Intimidade sem comprometimento é abismo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. E eu creio que muitos deles falaram ali que não ia deixar de crer. Miriam pegou o seu pandeiro quando atravessou o mar e começou a tocar o pandeiro. Ali começou, eu creio que foi um culto, né? Um culto de ação de graças ali. Todo mundo começou a adorar, todo mundo começou a se alegrar. Bendito seja o nome do Senhor. Ali começou uma grande comemoração. Amém. Glória a Deus. Mas quando viram a glória de Deus no monte, fugiram. Qual foi a diferença? Por quê? Você já se perguntou? Por quê? Qual foi a diferença? Porque ali eles estavam numa situação de vida ou morte. Eles queriam Deus a qualquer custo. Mas quando Deus queria se revelar para uma intimidade maior, eles fugiram. Porque é possível esconder o pecado e amor pelo mundo em uma atmosfera de milagres. Jesus disse: muitos expulsarão demônios, curamos em teu nome. Mas ele disse: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí muitos entrarão. Fez prodígio, fez maravilha, mas afasta-te de mim, maldito. Não herdará o reino do céu. Eu vou repetir: numa atmosfera de milagre, as pessoas conseguem esconder o pecado e o amor pelo mundo. Só que as pessoas que fazem milagres em nome dele com pecado no coração tem um preço. Não pense que quem fez o ouvido, Salmo 94, quem fez os olhos, quem fez a boca, não está vendo, não está ouvindo, não está sentindo, não está se apercebendo. Deus está vendo todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. Você pode manter o pecado escondido em uma atmosfera de milagre, mas você não pode se esconder da presença e da glória de Deus. Amém. Porque aonde a glória de Deus chegar, o pecado ele vai ter que bater em retirada. Ele vai se manifestar. Louvado seja Deus. Uma atmosfera de milagre é diferente da glória, da presença de Deus. Louvado seja Deus. Ontem nós experimentamos isso na pele. Aonde a glória de Deus desce, o pecado ele tem que sair. O Senhor chama para correção, o Senhor fala mesmo. Porque Ele não aceita, Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele nos quer para Ele. Ele nos quer, o que nós vimos no culto passado? Sem limitação. Ele quer habitar em nós, Ele quer conviver conosco, Ele quer morar conosco, Ele quer dividir conosco, Ele quer ser o nosso Deus e que nós seremos o seu povo. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para uma palavra que eu amo muito, muito, muito. Lucas 12, 2. Amém? Lucas 12, 2 ao 5, que diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque aonde a glória de Deus está, tudo que está no oculto vem à tona. Amém? Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado nos telhados. Amém, Jesus. Digo a vocês, meus amigos, não temam o que mata o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse vocês devem temer. O que está sendo falado aqui?
que Ele tem o poder de lançar Aleluia. no inferno. Amém. Eu creio. Quem crê no inferno, glória a Deus. Quem não crê, no final vai saber. Louvado seja Amém, Deus. Jesus. A glória do Senhor, ela revela, ela expõe tudo, não fica nada escondido aos olhos de Deus. Verdade. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Aqui está o segredo. Não dá para amar o pecado e amar Jesus. A luz da sua presença expõe tudo. Não tem como andar no mundo e querer andar com Jesus. Não tem como amar Jesus e amar o pecado. Não dá, é duas coisas distintas. Água e óleo não se misturam. Louvado seja Amém. Deus. Amém. 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 Deuteronômio. Nós vamos agora para Deuteronômio, capítulo 20. Ou Deuteronômio, capítulo 5. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 5, 23, 24, 25 e 27 diz assim: Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes da tribo e os anciãos, e disseram: Eis aqui o Senhor nosso Deus, e nos mostrou a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. O 27 diz assim: Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Amém, Jesus. Isso que ocorreu depois de 40 anos do acontecimento daquele monte, né? Moisés aqui, eles se preparavam para entrar numa terra prometida. Moisés estava revisando tudo o que aconteceu desde quando eles saíram do Egito. Louvado seja Amém, Deus. Glória a Deus. Foi a glória de Deus que se manifestou no monte. Isso a gente agora tem certeza e entende claramente. E aqui foi a mesma coisa. Das pessoas falarem assim para Moisés, a mesma coisa de muitas pessoas estarem dizendo para um ministro do evangelho, para um pastor: fala com Deus aí, e o que ele disser para ti, tu me fala. Fica mais fácil. É mais ou menos isso. Tentaram isso, mas não funcionou. Deus não precisa de intermediário. Ele quer falar com você. Ele quer intimidade com você. Aqui é a mesma coisa que está dizendo: vai lá, pastora, fala com Deus e veja o que Ele diz, e o que Ele disser nós vamos fazer. Por que você não ora pedindo a Deus essa direção? Por que você não entra na presença de Deus? Porque quando Deus quer falar, Ele não manda recado, não. Ele vem, Ele desce, Ele fala, Ele usa alguém, Ele faz da maneira que Ele quer. Mas por que ficar esperando? Depois de tanta coisa que Deus está fazendo por nós, nós acabamos de ver que Deus é fiel. Nós acabamos de concordar a fidelidade de Deus. E por que a gente não quer conhecer a fundo esse Deus? Porque nós precisamos renunciar a algumas coisas que estão escondidas debaixo do tapete e a gente não quer abrir mão. Tem gente que não quer abrir mão de comportamento, tem gente que não quer abrir mão de postura, tem gente que não quer abrir mão porque quando vai para a igreja vai bem vestido, mas quando está lá fora está pelada. Aí daqui a pouco vai dizer: fulano está falando mal de mim. Exemplo. A tua vida vai falar por ti. Ninguém precisa falar mal da tua vida, não. O que é mal vai cair por terra. Amém. O que não for verdade vai se dissipar. Mas o que for verdade vai prevalecer pela tua postura, pela forma de falar. Não tem como a gente estar aqui na igreja, daqui a pouco andar com vestido aqui. Deus não quer roupa, mas quem conhece a palavra sabe andar em santidade. Você não entra num fórum. Vamos para a terra? Vamos para a terra. Porque tem gente que não está entendendo o espiritual, então nós vamos para a terra. Ninguém entra no fórum de saia curta. Ninguém entra no fórum de chinela. Ninguém entra no fórum se não for com a roupa adequada. Por que na igreja as pessoas querem andar de um jeito, na rua de outra forma? Por que as pessoas querem vir de qualquer maneira para o culto? Verdade. E se comportarem aqui de um jeito e lá fora de outro? Louvado seja Deus. A sua conduta vai falar muito sobre o estilo de vida que você quer e a intimidade que você quer com Deus. Quanto mais você busca do Senhor, mais Ele vai querer santidade. Uma mulher decente, ela não pode andar com os peitos fora. Uma mulher decente não pode andar mostrando as partes. Aí anda com o vestido lá nos pés,
mas tudo transparente. Adianta o quê? Nada. Não custa nada. A gente vem bem arrumadinha, vestidinha. Você está na igreja, está na casa do Senhor. Ali você pode cair, você pode chorar, você pode ajoelhar. Aí Deus conhece a nossa condição. Amém. Uma coisa é quando a gente está lá fora, no tempo da ignorância. Outra coisa é a gente está dentro da palavra do Senhor. A gente está dentro da casa do Senhor. A gente está ouvindo a palavra do Senhor. E a gente não quer trazer porque a gente não quer renunciar. Ah, porque eu sou nova. Ah, porque daqui a pouco, quando chegar o meu tempo, esse tempo pode não chegar, porque Jesus pode chegar e você fica. Aleluia. Por causa de um comportamento, sabe por quê? A nossa vida fala para muita gente. O nosso comportamento fala para muita gente. Amém, Jesus. O nosso estilo de vida, você pensa que não, mas muitas pessoas te observam. Verdade. Muitas pessoas observam o teu comportamento. Eu ouço, eu muitas das vezes não digo, para não encher a bola de muita gente, mas eu ouço. Tem gente que chega aqui no WhatsApp, pastor, mas fulana cresceu, pastor, eu assisti o culto hoje, nossa, mas ó, a forma de vestir, a elegância, isso conta. Olha que lindo. O que tem que chamar a atenção não é o seu corpo, não é a sua nudez. Isso aí tem que ser especial. O que tem que chamar a atenção é o seu caráter, Amém. é a sua postura, Glória a Deus. é a sua forma de você conduzir a sua vida. Glória Ninguém a tem Deus. nada a ver com Aleluia. isso. Não. Mas se você quer uma intimidade com Deus, você não pode viver de qualquer maneira. Amém. Se você não vê céu aberto, você não vê nada. A intimidade é para aquele que teme, e aquele que teme, meu Deus. Por que ele abominava os fariseus? Os fariseus conheciam a lei, andavam vestidos como toda a lei mandava, o sacerdote, tudo certinho. Tinha na ponta da língua, mas eram hipócritas. Não vivia, a vida que eles tinham não condizia com aquilo que eles pregavam. Louvado seja Deus, tem que ter mudança de comportamento. Estou falando para ninguém vestir saias, cada um tem uma forma de tratar, mas saibam vestir decentemente. Você não vai para o seu trabalho de qualquer maneira. Então Deus trabalhou isso muito em mim. Vocês veem que eu me visto, mas eu não. Entendeu? Então cada um tem uma forma, gente. Mas vamos nos apresentar adequadamente. Amém. Entendeu? Eu fico só olhando. Eu olho tudo, eu não falo, mas eu olho. Eu observo nos Instagram, o povo tirando a foto, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas aí depois a pancada vem. Se de uma pessoa eu falei, não faz esse certo tipo de situação, vamos orar, espera. A pessoa botou o carro na frente dos bois, não esperou. Aí depois liga desesperado. Gente, se você não aprender a esperar o tempo de Deus na sua vida, você não vai aprender a esperar mais nada. As coisas boas levam tempo. As coisas que Deus tem preparado para nós levam tempo. Amém. O povo perdeu por causa da palavra, da murmuração. O que era para ser 40 dias, o povo só conhecia Deus. Ele diz, Moisés, traz o povo, que eu quero conhecer esse povo. Eu quero conhecer esse povo. Eu quero habitar no meio deles. Que a minha glória não venha assustar. Para que quando o meu fogo descer, eles venham entender que sou eu. Aleluia. Eu tenho certeza que se Deus entrar, enquanto você estiver dormindo aqui, chamar alguém pelo nome, você levanta da cama ligeiro e diz, está repreendido. Ai, meu Deus, é o inimigo. Porque não conhece a voz do seu Deus. Às vezes você está andando na rua e se Deus falar assim, não faça. Tô doida, cor da minha cabeça. Não conhece a voz do seu Deus. Precisa conhecer o Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fala através de pastor, através de pregador, através de profeta, através de evangelista, através dos dons que Ele mesmo deu. Amém. E é por isso que nós vamos para a igreja. Sozinho a gente não consegue nada. Amém? Glória a Deus. Sozinho não conseguimos nada. Falei que hoje ia arrochar mais um pouquinho, mas nós vamos vencer. Amém? É para Deus trabalhar na nossa alma. Louvado seja Deus. Agora nós vamos para o livro de João. Através de uma criança. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 20. Tá todo mundo aí online? Ninguém foi embora? Glória a Deus. João Amém. capítulo 3, versículo 20, que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, Jesus. Glória. Será que nós estamos indo à igreja, mas estamos nos afastando do monte? Porque tem muita gente vindo para a igreja buscando muita coisa, mas se afastando do monte. O monte simboliza o quê? Glória, presença de Deus. Será que nós temos medo de ouvir a voz que expõe a nossa condição de pecador e o nosso coração? Vou lançar a pergunta aqui. Deixa o seu coração trabalhando. Deixa a sua mente, Deus trabalhando. Será que se chegarmos perto demais, algo será revelado que é nosso segredo? Se continua em segredo, não precisa ser confrontado. E não queremos confrontar aquilo que ainda gostamos. Amém? Amém. Para conseguir nos aproximar, nós precisamos deixar ir. Será que nós estamos verdadeiramente com medo do monte? Será que nós queremos Jesus até certo ponto? E Ele está falando para nós que Ele vai se entregar sem Amém. Reservas. Meu Glória Deus. a Deus. Glória a Deus está Deus. falando que vai fazer sem reserva, que vai Aleluia. amar sem reserva. Glória Você a estando Deus. com Deus, Ele fala face a face. Aleluia. Olha que intimidade, que coisa gloriosa, que coisa Aleluia. magnífica. É você estar assim, Deus, eu preciso, eu necessito, eu quero, mas expurga de mim. Nós não temos que ter medo de Deus por aquilo que está em nós. Louvado seja Deus, dos nossos pecados, aquilo que está mais entranhado, e nós não podemos nos paralisar, pelo contrário, expõe na presença, fala para Ele, Aleluia. apresenta diante dEle. Louvado seja Deus. Amém. Quanto maior intimidade, maior renúncia. Amém. Moisés tinha tudo de melhor que o Egito podia proporcionar para ele. Mas ao conhecer Deus, a ter uma experiência com Deus, ele viu que o Egito não tinha nada para oferecer para ele, mas o Senhor tinha tudo. Amém. Israel achava que faltava algo. Moisés viu quão vazio era o Egito. O povo murmurou. Aí começou uma grande peleja. O povo murmurando, o povo querendo voltar para trás. Começou antes de atravessar o Mar Vermelho. Quando veio o povo de Faraó correndo atrás, e ele disse: Moisés, por que o Senhor nos trouxe para cá para morrer? Por que o Senhor nos deixou lá no Egito para morrer? O povo tinha sido livre das pragas. O povo tinha sido livre do espírito da morte. Porque o espírito do Senhor entrou ali e matou os primogênitos tudinho. Aqueles que não estavam com os umbrais da porta, com o sangue do cordeiro marcado. E aí, quando viu a perseguição de Faraó, já estava murmurando, começou ali. Aí ele disse: Senhor, aí ele disse: não falei para parar, diga ao povo que marchem. Não é para parar e olhar para trás, é para marchar. Não importa o que venha para cá, não importa o que venha para a tua vida, não importa o que aconteça na tua frente, não importa o que venha te sufocar, te suprimir. O Senhor está dizendo: marcha. O passado não vai te afunilar, marcha. O passado não vai continuar, só continua. Louvado seja Deus. Moisés subiu, Deus passando as instruções das leis, e Moisés não descia. É o povo que tem um espírito cativo. Ele não consegue ser livre em lugar nenhum. Qual era o intuito de Deus? Ser o Deus daquele povo e tirar aquele povo das garras de Faraó, para aquele povo ter liberdade. E o povo queria um Deus, fizeram um bezerro de ouro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nós precisamos entender que as coisas do Senhor, elas são diferentes das coisas da terra. Então assim, naquela época Moisés, foi o que nós olhamos, aproximadamente 3 milhões de pessoas lançaram a responsabilidade sobre os ombros de Moisés, de buscar a resposta a Deus. Sendo que Deus está dizendo para ele: se eu vou encontrar o meu povo no monte, o que é que Deus está dizendo? Eu não preciso de intermediário, Moisés, leva meu povo que eu vou me revelar para eles. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Não dá para comer ovo sem quebrar a casca, amado. Não dá para ser crente sem chegar perto de Deus e ficar exposto seu coração. A primeira coisa que Deus vai expor é seu coração, suas atitudes, seu comportamento, aquilo que tua carne arde.
Porque ele vai expor para tu saber onde que está, para tu poder tratar ou não. Deus, ele não é invasor, ele diz, eu estou aqui, eu quero te amar, eu quero te cuidar, eu quero te limpar, mas tu tem que querer. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Não é igual o inimigo que ele entra, ó, invadindo. O Senhor está ali. Amém. Porque ele quer o melhor para nós. Só que muitas das vezes o melhor de Deus para nós requer nós deixar algumas coisas que o nosso coração inflama. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Quão difícil ficou para Moisés. Como era que Moisés ia falar para Deus? Senhor, o povo não te quer. Ele tirou o povo do Egito, deu água, deu comida, a roupa não encolhia, o sapato não estragava, ninguém enfermava e o povo não queria ele. Vai para sua casa, cuidar dos seus filhos, da sua parentela, e quando tiver tudo bem, não te quero, vai embora. Como era que Moisés ia dizer isso para Deus? Como? Eu tenho certeza que a cabeça de Moisés virou pó. Previu. Porque ele diz assim, como que eu vou falar? Sabia que Deus já sabia. Mas ele muitas das vezes teria que falar. Se coloque no lugar de Deus. Agora nós vamos para Deuteronômio 5, 28 e 29. Que diz assim, quando o Senhor ouviu o que vocês disseram quando falavam comigo, o Senhor me disse, Moisés precisou falar alguma coisa para Deus? Não, porque Deus ouviu. Ufa, glória a Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Dessa Moisés ficou livre. Glória a Deus. Mas olha só, o próprio Deus falando, quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, Moisés falando para o povo. Quando falavam comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles, e para os filhos dele, para sempre. Não podem se aproximar, porque não temem a Deus. É isso que Deus está dizendo. Eles foram verdadeiros, falaram que era verdade. Não queremos Deus, porque não temem. Não temem Deus como primícia na sua vida. Deus sabia disso. Aqui claramente nós vemos a falta de temor. É o temor do Senhor que nos livra de pecar, e não o seu amor. Está lá em Êxodo 20, 20. É o temor do Senhor que nos livra de pecar. No Novo Testamento diz assim, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor, não com bondade. Deus sempre prova se há temor em nós. Temor e ter medo são coisas distintas. A pessoa que tem medo de Deus tem algo a esconder. Ela foge da presença do Senhor, que foi o que Adão fez lá no paraíso. Quando ele comeu o fruto proibido, ele teve medo e ele se escondeu da presença de Deus. Ele fugiu da presença do Senhor, mas não foi esse espírito de medo que o Senhor nos deu. A palavra diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem. Agora, quem teme a Deus não tem nada a esconder. Quem teme o Senhor não quer ficar longe, pelo contrário, quer chegar perto, quer estar perto, quer estar na presença, mesmo sabendo que é pecador, mesmo sabendo que ali pode se corromper a qualquer momento, mas ele está ali. Deus, eu preciso da tua graça. Amém. Eu não sou merecedor, mas eu preciso. Isso é temor. Isso é temor. Isso é temor. E o teu temor não impede de pecar, mas o teu temor também não faz você se esconder. É diferente de ter medo, porque o medo faz você se esconder da presença do Senhor. Na sua dor, na sua dificuldade, você consegue enxergar Deus? Vocês têm conseguido enxergar Deus no dia a dia de vocês? Vocês têm conseguido perceber a presença de Deus? O que Deus está fazendo durante esse período? O que Deus está trabalhando na vida de vocês? Os dias que não tem tido culto, que não tem tido oração, que não tem tido palavra, como que está desenvolvendo a presença do Senhor nesse período de jejum, de entrega, de busca? Como que está a sua vida? Há milhões de crentes que amam Jesus, mas não temem a Deus. Eita glória! Ele não é a autoridade suprema na vida dessas pessoas. Tem gente que diz que ama Jesus, que ama Deus, assiste um culto, mas na hora de renunciar, na hora de se posicionar, na hora de cumprir os mandamentos, corre. Você consegue me entender? Você está me entendendo?
que há uma diferença entre amar e temer? Ter medo e temer? Hoje, olhando para tudo que Deus fez na minha vida, para as dores, para as percas, pelas experiências a qual Deus me deu, eu sou grata. Amém. Grata, grata, grata por tudo que eu passei até aqui, Aleluia. até o dia de hoje. Eu sou grata ao Senhor, Glória porque a Deus. tudo que Ele me fez passar foi para me livrar do inferno. Que talvez se eu não tivesse passado por todo esse trabalhar, por toda essa renúncia, às vezes Ele tinha me perdido. E eu tinha perdido a minha alma. E talvez eu não estaria aqui. Louvado seja Deus. Amém. Então tudo que Deus faz é perfeito. A tua dor tem um propósito. A tua luta tem um propósito. Verdade. É Deus dizendo assim: eu estou te provando porque eu quero que você venha aqui. Amém. Eu estou te provando porque eu quero que você chegue. É verdade. É igual quando a gente discute com alguém. Sempre tem um lado que está errado. Aí a pessoa não fala, tem que esperar o outro chegar. Tem gente que espera o outro chegar. Deus está dizendo: eu quero você aqui. Eu te quero aqui. É aqui que eu quero, perto. Amém? Amém. Temer a Deus não é ter medo, é respeitá-lo, adorá-lo, venerá-lo acima de qualquer coisa ou pessoa. Amém. Jesus disse aos legisladores, aos fariseus daquela época: vocês dão dízimo do endro e do cominho, mas esquecem a justiça e a misericórdia, negligenciando os outros preceitos mais importantes da lei. Então, andar com Deus não é só fazer um pedaço. Andar com Deus não é só ser dizimista, não é só ser ofertante. Andar com Deus não é só estar aqui em culto. Andar com Deus não é só praticar a justiça. Andar com Deus é ter a sua vida em totalidade com Deus. É você procurar fazer da forma que agrada ao Senhor. Amém. Porque agradando o coração de Deus, Ele não se agradará de você. Olha o que Jó passou. Aos olhos humanos, Jó não tinha o porquê passar pelo que ele passou. A palavra diz que justo como ele, não houve nem haverá na história. Justo. Jó oferecia holocaustos, sacrifícios ao Senhor antes dos filhos dele pecarem. Já oferecendo, pedindo perdão pelos pecados antes de serem cometidos. Ele entendia quem era Deus e passou por todo o processo. E aquele processo livrou ele da alma, do inferno. Glória a Deus. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Aleluia. Deus tomou. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Ali ele entendeu todo o propósito da sua dor. Aleluia. E ali a palavra vai dizer, e lá no último capítulo, ele diz: bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então ninguém pode fugir dos planos de Deus. Se você quer Deus, se você permite Ele entrar, Ele vai entrar e Ele vai fazer e saiba. Ainda que doa, ainda que tenha renúncia, vai ser perfeito. Eu creio. Vai ter restituição, vai ter restauração. Você vai sarar a alma, a mente, o corpo, o espírito. Deus vai entrar, vai ser aquele rebuliço. Meu Deus, está tudo fora do lugar. Parece que quando eu comecei a buscar, está tudo dando errado. Não é assim? Porque o inferno se levanta. Porque enquanto você está quietinho lá, que você não ora, que você não jejua, que você não participa ouvindo a palavra, ele não está nem aí. Agora, quando você começa a buscar uma vida de santidade, quando você começa a buscar uma mudança, porque Satanás cauteriza a mente, ele não quer que você evolua, ele não quer que você cresça. Ele não quer que a tua vida seja transformada, ele quer fazer você escravo enquanto Deus nos chama para liberdade. Deus está dizendo que você tem liberdade para falar para mim o que você quer. Se nós falarmos qualquer coisa para o diabo, ele pega e vai fazer arruaça na nossa vida. Deixa nós ficar xingando, falando o que não deve. Agora, se a gente chegar na presença de Deus e falar: Deus, eu estou assim, eu sou assim, Senhor, entra aqui. Primeiro que ele não vai nem ter poder de entrar, porque você está falando com o dono do céu e da terra. Ele tem na palma da mão a chave da vida e da morte do céu e da terra e do inferno. Ele não vai poder entrar no meio dessa conversa. Então, quando você chega no Santo dos Santos, ele sabe como fazer. Ele já coloca ali ao seu redor miríades de anjos. Para você ali estar guardado, blindado. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então comece a se derramar. Comece a entrar com temor, com reverência. Amém? Aleluia. A buscar a justiça e a misericórdia. Porque quando você ama e teme a Deus, você obedece instantaneamente. Você obedece quando não faz sentido. Aleluia. Amém. Você obedece mesmo quando dói. Você obedece mesmo quando não vê benefício.
e você obedece até o fim. Saul obedeceu 99,9%, mas Deus observou e abominou o erro dele de 1%, porque além da desobediência ele ainda mentiu. Tem coisas que Deus não vai permitir na vida daqueles que estão buscando a presença. Porque quando você erra e você busca um conserto, é diferente do que aquilo que você começa botando mentira, 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 e sempre dando uma desculpa para você não resolver aquela situação. Deus, ele tem limite para algumas coisas. Ele não é menino, ele não é humano para que seja enganado. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém, Jesus também. Glória a Deus. Deuteronômio 5, 30 e 31 diz assim: vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas. Olha só, pode voltar. Eu imagino aqui o coração do Senhor triste. Vá e diga-lhes que volte para as suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Gente, eles perderam o ápice da história. Deus ia falar com todo mundo ali, as leis e os mandamentos iriam ser audível a todos. Deus ia se manifestar ali para todos, e eles perderam essa chance maravilhosa por causa do pecado. Que eles voltem para a sua tenda de brincar de igreja, que eles voltem para a sua tenda de brincar de me servir, que eles voltem para a sua tenda de se arrepender de me buscar. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Deus está falando. Mas fica, Moisés, porque eu quero falar com você. Fica, Moisés, que a minha intimidade, ela vai ser revelada a você. Aqui está a resposta que muitos procuram sobre intimidade com Deus. O porquê que você não tem? Porque você tem que deixar Jesus entrar. Deus está falando isso só. E Deus falou ontem aqui a mesma coisa, no ciclo de oração. Tem gente que não sabe porque a vida espiritual não muda. E Deus está falando, o que você é capaz de abandonar por mim? Deixa eu entrar. O que tem aí dentro que você não quer expor? Servir a Deus requer coragem. Glória a Deus. Servir a Deus requer coragem. Coragem para dizer, Senhor, eu errei, mas eu estou aqui. Não abro mão da tua intimidade. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Trabalha na minha vida. Me transforma, mas tira esse pecado de mim. Aleluia. Aí Deus começa o quê? Quando você entra com interesse de coração, Deus começa a revelar o coração para você. Ele começa a trazer à tona tudo que precisa ser expurgado. Aí a atitude, aí entra a questão da cooperação. Deus, ele te revela onde você está errando. Porque tem coisas que são inconscientes e tem coisas conscientes. Para depois você não ficar enganado e dizer, nossa, eu pequei e não sabia. Não, ele vai trazer tudo à tona. Aí você confessa, arrepende e deixa. Isso é viver uma vida com o Senhor. A nossa vida não é um pecado. São vários pecados que a gente comete. Existem as obras carnais, que são essas que são as mais difíceis de serem arrancadas. As mais difíceis de serem libertas. E o povo que está acostumado a ser cativo, a viver uma vida desregrada, a viver uma vida de qualquer maneira, de acordo com a sua vontade, não está apto para ter uma vida de intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Salmo 24. Louvado seja Deus. Salmo 24, 3. Aqui. Salmo 24, 3, 4 diz assim: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com intenção de enganar. Deus sonda a mente, o coração. Tudo aquilo que a gente fala na presença do Senhor, ele está falando aqui, Deus está... Ontem Deus desceu aqui, olha a palavra. A boca fala, mas o coração está de outro jeito. A boca fala uma coisa, mas o coração está querendo outra. Deus sonda. Amém. Além do avivamento, nós precisamos de uma reforma, uma mudança na forma de vermos e fazermos as coisas no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Amém? Ou nós vivemos o cristianismo que Jesus deixou, ou nós vamos ficar o tempo todo inventando um cristianismo que não existe, para a gente ficar na nossa zona de conforto, cheio de pecado, o coração duro, sem abrir o que é necessário para poder ver a glória de Deus no monte da sua intimidade.
Salmo 25, para a gente encerrar. 25, 12. Diz assim: o Senhor confia o seu segredo. 25, 14, perdão. O Senhor confia o segredo aos que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Lá para frente, tem uma parte que diz assim: os segredos do Senhor são para os pequenos. Pequeno simboliza não estatura, humildade, coração, sentimento, emoção, devoção, temor. Deus conta seu segredo a seus amigos íntimos. Amém. Aqueles que temem. Aqui está o segredo de conhecer a Deus. Salmo 24. Quem vai ficar no monte? Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai ver a glória de Deus? Quem quer participar da glória de Deus sem medo? De ser exposto, dele olhar para você. Eu não estou falando de exposição, dele abrir a boca para todo mundo, não. Dele expor para você mesmo. Porque existem coisas que estão tão debaixo do tapete, tão entranhado, que a gente nem quer que Deus entre. Ó, Senhor, até aqui tá bom, mas daqui para lá, Deus não trabalha dessa forma. Quando Deus entra, Ele entra para arrumar, Ele entra para limpar, Ele entra para sarar, Ele entra para curar. Quando Ele entra para curar, Ele não tira só uma enfermidade. Quando Ele entra para limpar, Ele não tira só uma sujeira. Ele entra para colocar a tua vida em ordem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Este é o segredo de conhecer a Deus, para conhecer os seus mistérios, para desfrutar da sua intimidade. Existem muitos relacionamentos de Deus limitados apenas nas orações que Ele responde. Tem gente que só conhece Deus por aquilo que Ele responde. Ah, eu orei, Deus me deu um marido. Eu orei, Deus abriu uma porta de emprego. Eu orei, Deus curou meu filho, minha filha. O que mais? Você conhece o seu Deus? Você sente o cheiro do seu Deus? Você sabia que Deus tem um cheiro peculiar? Quando a glória do Senhor se manifesta, tem um perfume diferente. Aleluia. A presença é diferente, o ambiente é diferente, tudo muda. Amém, Jesus. Glória Você a Deus. verdadeiramente conhece esse Deus? Louvado seja Deus. Amém. Amém. Moisés sabia antes de Deus fazer o que ele ia fazer, tanto que ele deu os conselhos para Deus. Quando Deus se irritou com o povo e disse assim: eu vou matar esse povo tudinho. Moisés disse: Senhor, mata-me primeiro. Porque como é que vai ficar o teu nome e a tua promessa vai para onde? Fique infiel, porque ele estava dizendo: quem quiser ser infiel que seja, mas a tua palavra tem que prevalecer, Senhor. E ali mudou a história. E ali o povo pereceu pelas suas escolhas, não porque Deus quis matar. Porque o povo quis a idolatria, o povo quis retroceder, o povo começou a reclamar, a murmurar. Uma muralha que se forma na nossa frente é murmuração. Reclamação. Tem gente que está de barriga cheia, tem uma casa para morar, tem um carro para andar, a geladeira está cheia, está com tudo pago e está reclamando. E tem gente que não tem nem a metade, tá? Meu Deus, saltitando de alegria. Agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. E Moisés fez Deus mudar de ideia. Então, quando Deus se aproxima de você, você pode fazer Deus mudar de ideia de acordo com algumas sentenças, como orando, conversando. Porque que a oração pode ir muito em seus efeitos. A palavra não diz que é para a gente orar. A oração, ela vai mover a ação do céu na terra. Ela vai fazer o Senhor nos ouvir. E se a nossa oração está com inteireza de coração e for o tempo determinado, igual ele disse para Daniel. Daniel orou no primeiro dia. Amém. Foram 21 dias até se cumprir. No primeiro dia, estamos quase encerrando. No primeiro dia, o Senhor disse assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu se colocou e se propôs o coração a orar, eu já te ouvi. Mas Satanás se interpôs no mundo espiritual. Quando você dobra o joelho, o inferno se levanta para atrapalhar a sua oração. Há uma guerra no mundo espiritual. Por isso que servir a Deus não é brincadeira. Não brinque de servir a Deus. Não brinque de ter intimidade com Deus. Porque à medida que você vai orando, que Deus vai trabalhando no inferno também. Quantos livramentos o Senhor não tem dado para nós aqui? Quantos livramentos o Senhor não tem feito? Olha o que Deus falou para Roberta. É verdade, Pai. E ela disse que nesse dia não queria nem ver o culto. Aí no meio do caminho Deus dá uma visão para ela. Deus fala com quem Ele quer, minha gente. Aleluia. Ele precisa de espaço, de espaço. Aí chega aqui, Deus pega, Deus fala e entra com livramento. Olha que coisa linda. Amém, Jesus. Então uma vida com Deus é isso, é uma vida de detalhes, é uma vida de intimidade, é uma vida qual você pode debruçar nos braços dele e dizer assim: Senhor, aquela oração que você chora, 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 sai dali até calma, coração calmo.
Isso é presença. Isso é o Espírito Santo sem intimidade. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Glória Nós a Deus. precisamos ter cuidado com as pessoas que querem ser íntimos, mas não têm comprometimento. Foi isso que Jesus disse para Moisés. Nós vimos isso em vários tipos de relacionamento. Jesus, quando pede água para aquela mulher que está no poço, ele está oferecendo a ela o quê? Intimidade. Não dá para eu beber no mesmo copo, do mesmo cântaro de uma pessoa que eu não conheço. Meu filho, se eu der um copo de água para ele e eu beber primeiro, ele não bebe. Ele não come na mesma... É dele. Pode amar, que tem gente que é assim, né? O beijo, para quem é casado, existe uma coisa mais íntima do que um beijo na boca? A pior coisa que tem é você ter pessoas que querem intimidade com você, mas não querem comprometimento. É isso que Deus está falando. Intimidade sem comprometimento é abismo. Aleluia. Intimidade sem comprometimento é afasto. Jesus, quando pede água para aquela mulher, ele está oferecendo intimidade. Ele não está pedindo copo, ele não está pedindo cântaro, ele está oferecendo para ela. Amém. Ela acha que tem que dar alguma coisa para ele, sendo que é ela que está recebendo. Então não se torne excessivo às pessoas erradas, com quem não sabe para onde vai nem para onde vem. Seleciona. Tem gente que gosta de compartilhar intimidade, mas não tem compromisso. Confia em Jesus. Só em Jesus. Jesus está aqui ensinando para nós uma lição valiosa. Amém. Intimidade sem temor e sem compromisso é abismo. Gente, o que vocês não têm noção do que eu ouço. Pastora, eu acho que eu tenho um dedo podre. Pastora, eu não sei, só chega gente assim na minha vida. Pastora, uma amiga me traiu. Pastora, não sei o quê. Não é que você tem o dedo podre. As suas escolhas que são erradas. Você tem aberto para pessoas sem comprometimento. Tem intimidade na sua vida. Quem é que sabe o que se passa na nossa panela? Que vai tomar o café na nossa mesa? São as pessoas íntimas que nós abrimos a nossa porta. Quem vai falar da nossa vida, que na verdade a gente não está nem aí, mas deixa alguém que conhece a nossa vida falar da gente, como a gente vai ser, né? Se sentir machucado. Então cuidado, intimidade sem comprometimento é abismo. Aprenda a se resguardar, aprenda a falar menos. Eu sempre falo para as pessoas, principalmente para as mulheres que querem relacionamento, o que eu mais ouço: nossa, você é nova, você é bonita, por que você não está casada, não tem alguém, como se isso fosse mérito? Sabe o que é mérito? Eu descansar minha cabeça em paz, saber que Jesus está comigo. Sabe o que é mérito? Eu aprender a esperar em Deus. Alguém que tenha o mesmo compromisso que eu. A mesma pessoa que tem os mesmos objetivos. Que a pior coisa é você querer ir para a direita, a pessoa ir para a esquerda. E eu digo, gente, cuidem dos seus relacionamentos. Porque quem abre a porta somos nós. Não é a pessoa que vai invadir nossa vida, não. É nós que damos espaço. Então, intimidade sem comprometimento, cai fora. Seja de amizade. Se não te levar para Deus, cai fora. Se não tiver princípios, cai fora. Aí, por causa da carência, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, vai chegar. Porque a pressa. Aprende a escolher. Aí não quer. A carência o quê? Faz com que a pessoa escolha errado. Aí, nossa, não deu certo. Aí passa a viver uma vida de casado, não funciona. Passa a ter uma intimidade que não é para ter. Se você chegar numa churrascaria, se encher de sobremesa, você vai querer comer a carne? O prato principal? Se resguarda. O melhor é sempre o final, como diz o Senhor. O final é sempre melhor. Então que essa intimidade vocês venham buscar com o Senhor. Comprometimento, intimidade, compromisso. É isso que vai fazer você ter uma vida com Deus diferente. Amém. Ontem eu estava num lugar e a pessoa disse assim, eu comentei com as meninas. A pessoa disse assim, para encerrar: nossa, essa pastora, ela tem um negócio, só pode ser dom de Deus. A gente estava falando sobre ter o dom de conversar, de se relacionar, de você observar. Gente, existem coisas que são dons, sim, mas existem coisas que a minha experiência, eu digo para vocês, 80% de algumas coisas que eu sei em relação à minha vida e a minha forma de postura, de me posicionar, é das experiências que eu tive lá atrás. Quando é alguma cilada, eu sempre estou orando. Seja ovelha, eu conheço todo mundo. Para a glória de Deus. Sei quem é capaz de quê, quem não é capaz de
Sei, porque a primeira coisa que eu faço é orar. Deus me revela o coração. Eu quero saber quem é. Amém. Me revela. Amém, Jesus. Glória a Porque como é que eu vou trabalhar? Deus. Como é que eu vou trabalhar na vida de quem tem um coração duro? Tinha gente aqui que Deus ia mandar entregar uns recados, passava 10 dias sem falar comigo. Eita Deus! E não falava, entregava. Amém. Mas eu não deixava de falar. E assim a gente vai construindo relacionamento. Então, aquilo que eu aprendi a lidar com pessoas difíceis, o que eu não sei, eu vou buscando direção para Deus me ensinar. Amém. Agora, o problema é que a gente quer atropelar. E a gente quer que Deus faça, que Deus fale, aquela ansiedade, isso tudo atrapalha. Vá sem reserva. Deus, eu estou aqui, eu não vejo nada, eu não entendo nada, eu sou pecadora, eu sou falha, mas eu quero ir nesse monte, bem. Eu quero ver esse fogo, eu quero ver essa chuva, eu quero ver essa água, essa comida, essa água que brotou da rocha, a comida que saiu do céu. Eu quero ver. Eu quero ser como Moisés. Amém. Ouvir o Senhor, ver a tua glória. Aleluia. É esse o relacionamento que Deus quer conosco, Ele quer habitar em nós. Se Ele habita em nós, irmãos, se preparem que é milagre. Amém. Se Ele está na tua casa, se prepara que é milagre. Se Ele está na tua vida, se prepare que é milagre. Amém, Jesus. Aleluia. Conheça esse Deus. Ele é amor? É. Mas Ele também é fogo consumidor. E Ele é zeloso. Desde que eu entreguei minha vida ao Senhor, quantas vezes o Senhor já me livrou? Amém. Mas eu não tenho noção. Quantas das vezes eu vi a morte de pé? Quantas? Quantas o Senhor me deu livramento? Quantas? Glória a Deus. Amém, Jesus. Um dia eu estava, para encerrar, podemos ficar de pé. Um dia eu estava lá na porta de casa, estava entrando, chegando na rua, e eu senti aquela sensação como se alguém estivesse atrás de mim e fosse me assaltar. Só que não tinha ninguém, mas eu senti. Aí eu entrei, meu telefone tocou. Uma irmã ligou. Falei assim, eu quero orar por você agora. Eu falei, amém, minha irmã. A primeira coisa que Deus usou a boca dela para falar: estou te livrando de um assalto. Amém. Estou te livrando da morte. O Senhor não nos deixa enganar. Glória, Ainda glória a que os Deus. nossos olhos não vejam. Porque os olhos de Moisés não podiam ver a glória de Deus, mas ele sabia que a presença de Deus estava ali. Aleluia, Eu Jesus. creio. Glória a Deus. Isso é intimidade. Isso é zelo, isso é cuidado. Senhor, muito obrigado. A gente não sabe quantas das vezes a gente sai de casa, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perdendo a vida. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar com comprometimento, temor e intimidade. Amém. Amém, Glória igreja? a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Vamos encerrar? Amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. A igreja diz: Amém. a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Quem será contra Se nós? Deus é por nós. Quem será contra nós? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória. Uma semana de paz. Amém. O Senhor abençoe vocês também que estão aí do outro lado. Uma semana de vitória, cheia da graça, cheia da intimidade. E eu quero declarar que vocês vão ter intimidade, temor e Amém. comprometimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.